Estava tudo tão quieto. A luz da tarde infiltrava pela janela da sala, tocando suavemente as paredes que guardavam nossas memórias. O canto da janela tinha um vaso de flores murchas, um lembrete sutil do tempo que não fomos capazes de segurar. E ele estava ali, em pé, com os olhos fixos em mim, quebrando um silêncio que parecia insuportável. Marta. As palavras dele pairavam no ar, um eco distante de algo que eu nunca imaginei ouvir. Eu quero o divórcio. Foi como se o ar tivesse escapado dos meus pulmões. Aquele canto da sala, onde risadas e carinho aconteceram tantas vezes, agora parecia um campo minado. Ele continuou, sem dar espaço para que eu absorvesse a bomba que acabou de lançar. Agradeça pelo que deixei. O tom era frio. Cada sílaba dele cortava meu coração como um vidro quebrado. Eu estava em silêncio, paralisada. Um calor se acumulou em meu peito, e a raiva começou a se misturar com uma profunda tristeza. Lembrei-me de quando nos conhecemos. A forma e agora eu sentia que perdia tudo. Meus olhos estavam fixos no papel amassado que ele colocara na mesa. O divórcio oficializado como um presente envolto em papel de despedida. A primeira lágrima escorregou pelo meu rosto, e eu a sequei com os dedos. Não queria me expor, não queria parecer fraca. Ouvia o tic-tac do relógio na parede, um som monótono que contrastava com a tempestade em minha mente. Cada pulso trazia ecos de discussões, risadas e promessas que agora soavam vazias. Por que não percebi os sinais? As mensagens que ele deixava aberta no celular, os sussurros que se tornavam sussurros, como se houvesse um muro invisível entre nós. Esperei por um milagre que nunca ocorreu. Ele se virou como se já estivesse decidido, como se em sua mente tudo estivesse terminado. Meu peito ardia de impotência. Não era apenas o divórcio. Era o desmoronamento de tudo que construímos. Percebi que ele nunca me viu como parceira. A vida que vivemos, as contas que mantive escondidas. A porta se fechou com um estalo, e eu só consegui respirar pesadamente. O medo se instalou em mim. O que fazer agora? O que eu realmente queria? Aquele momento estava repleto de incertezas. A liberdade tão almejada se transformava em um abismo negro. Comecei a perguntar a mim mesma se aquela era realmente a saída. E eu? Quem era eu sem ele? Dias se passaram, e a dor se estabeleceu como um companheiro. Mas algo dentro de mim começou a se agitar. A cada notícia que chegava, mais me ardia a necessidade de entender. Meu instinto dizia que havia mais ali. Estava começando a ver que seu sucesso recente não era apenas um acaso. Lucros inesperados, investimentos que eu não conhecia. Ele nunca compartilhou seus planos, suas ambições. A verdade estava se desnudando, e o ímpeto dentro de mim crescia. Alguma coisa estava errada. O que ele escondeu? O frio na espinha se tornou uma chama. Meu mundo estava prestes a mudar, e essa reviravolta poderia ter um gosto amargo ou doce. Qual seria o meu próximo passo? Como eu me enfrentaria essa nova vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu estava em pé na cozinha, com o cheiro do café misturado ao aroma dos biscoitos que assavam no forno. O sol da manhã entrava pela janela e iluminava os móveis antigos que tanto amava. Cada livro na estante estava repleto de sonhos e histórias que, de algum modo, refletiam quem eu era. Eu sempre quis ser escritora. Desde jovem, eu rabiscava pensamentos e sentimentos em cadernos. Mas a vida, ela tinha seus planos. As responsabilidades de ser esposa, amiga e filha sempre pareciam ocupar a maior parte do meu tempo. Havia a rotina do trabalho e as expectativas que eu mesma criei. Eu era uma mulher dedicada.
mas em momentos de introspecção eu sentia que talvez tivesse deixado de lado um pouco de mim. Meu marido, Ricardo, e eu estávamos juntos há 10 anos. Conheci ele na faculdade, nas festas e risadas entre amigos. O jeito como ele sorria me fez acreditar que eu tinha encontrado meu par ideal. O tempo passou, e o que antes parecia ser uma história de amor perfeita se transformou em algo comum. As conversas profundas foram substituídas por discussões sobre contas e problemas diários. E quanto mais eu tentava entender seus silêncios, mais a parede entre nós. Acordar às 7 horas e sair correndo para pegar o ônibus se tornou um pesadelo. O trânsito sempre me deixava irritada e eu me pegava criando cenários de vida diferente, onde eu podia ter um pouco mais de liberdade e felicidade. O estúdio de design ao qual eu me dedicava não era o meu sonho, mas sustentava a casa e a aparência de uma vida que parecia certa. As amigas sempre diziam que eu era forte, que tinha um coração enorme e uma habilidade incrível de ouvir. Mas havia momentos em que me sentia não vista, como se tudo ao meu redor não fosse mais do que uma névoa. Naquele dia fatídico, quando Ricardo lançou a bomba, minha mente girou. Eu olhei para ele, tentando entender a pessoa que estava à minha frente. Não era mais o homem com quem sonhei. Ele não parecia mais querido, mas distante e frio. Agradeça pelo que deixei. Essas palavras ressoaram em mim como um eco infinito. Um sentimento de perda invadiu meu ser. Os dias depois da sua saída foram um misto de dor e disfarçada raiva. O que sobrava de mim sem ele? Olhando em volta, a casa que parecia um lar se transformou em uma prisão. Cada canto trazia lembranças de momentos compartilhados, como fotos emolduradas de viagens, pratos que cozinhamos juntos, e agora estavam ali, repletos de uma tristeza que eu não sabia como enfrentar. Meus hábitos mudaram. As caminhadas matinais no parque passaram a ser cada vez mais raras. Fui me fechando e as mensagens das amigas já não me animavam, mas havia um bulício dentro de mim. Aquele espaço vazio começou a se encher de algo novo, uma vontade de entender, de descobrir. A cada dia que passava, percebia sinais que antes tinha ignorado. Ele tinha se afastado de mim, mas o que mais havia naqueles meses em que eu não percebi? Foi quando comecei a procurar informações. Eu sabia que precisava entender o que estava escondido sob a superfície. Seu celular e computador estavam ali, janelas que poderiam revelar o que estava ocorrendo em sua vida sem que eu soubesse. Raquel. Havia algo mais, algo que eu precisava descobrir. No dia seguinte, enquanto tomava café, uma ideia se formou. O que mais eu não sabia? O celular dele sempre estava preso, como se não quisesse que eu olhasse. Havia muito mais do que simplesmente um divórcio. Havia dinheiro, poder, algo que eu não conseguia ver. A cada detalhe que percebia, minha determinação aumentava. Era hora de agir. Eu precisava de um plano, algo que me desse não apenas respostas, mas também o controle que eu havia perdido. O medo ainda estava ali, claro. O que seria de mim? Mas a força estava voltando, como um fio de luz em meio à escuridão. Abracei a ideia de que essa poderia ser a minha chance de me reerguer. Enquanto me perdi em pensamentos, uma notificação no meu celular rompeu o silêncio da manhã. Era um e-mail com uma proposta de trabalho que eu havia enviado, algo que poderia finalmente me trazer de volta a vida que eu desejava. Meu coração acelerou. Era um sinal, mas no fundo, havia uma voz sussurrando. E se tudo não for como você imagina? O que mais está acontecendo por trás dos sorrisos de Ricardo? Um nó se formou no meu estômago. Ainda havia segredos e eu estava determinada a desvendar. Sobre o que eu deveria fazer a seguir, eu não tinha certeza. Mas uma coisa estava clara. A próxima escolha seria minha. E isso poderia mudar tudo. Eu sempre acreditei que a vida tinha um jeito engraçado de se desenrolar. As manhãs eram sempre iguais para mim. Um ritual silencioso que eu amava. Acordava antes do sol nascer. O despertador tocava e eu me arrastava para fora da cama, ainda envolta nas cobertas que cheiravam a lavanda. Tomava um banho rápido, sentindo a água quente caindo sobre mim, como se me lavasse não apenas fisicamente, mas também das inquietações que me perseguiam.
Naquelas horas silenciosas, o mundo parecia cheio de possibilidades. Fazia o café. O aroma forte preenchia a cozinha. Um convite delicioso antes da correria do dia. Ricardo sempre acordava mais tarde. Ele tinha um emprego que exigia horas longas, e eu o via como uma figura distante, mas ao mesmo tempo familiar, como o cheiro do café. Lembro de um dia em que fizemos panquecas juntos. O sorriso dele era aquilo que eu guardaria para sempre, olhar feliz, cor de bochecha. Ele virou uma panqueca e ela se despedaçou, mas ele apenas riu, como se ser divertido fosse mais importante que a aparência do prato. O riso encheu a cozinha, e por alguns minutos eu esqueço das obrigações, das contas para pagar e de todas as expectativas que havia sobre nós. O nosso relacionamento começou como um sonho. Com Ricardo, eu nunca me senti sozinha. Ele tinha aquele jeito tranquilo, e eu amava isso nele. Era meu porto seguro. Mas com o tempo, percebi que havia uma rotina que se instalou. As conversas foram se tornando mais sobre como economizar do que sobre nossos sonhos. E eu me perdia em detalhes do dia a dia. Fazer compras no mercado, organizar nosso pequeno. Aquele dia, antes de Ricardo voltar do trabalho, encontrei uma mensagem estranha no celular dele. Não disse nada na hora. Fiquei com medo das consequências. Ele estava cansado e eu não queria incomodar. O pensamento de que poderia estar vendo algo que não deveria me deixou inquieta. Ignorei mais uma vez, mas dentro de mim, algo começou a se desenhar. Uma nuvem escura. Depois disso, aqueles pequenos momentos felizes foram se tornando menos. Ricardo começou a ficar mais tempo no trabalho e a falar menos comigo. Ele sempre dizia que estava ocupado e que nós teríamos um tempo depois. Citar depois virava um mantra nihilista. Eu tentava ser compreensiva, apoiá-lo, mas havia dias em que me sentia invisível, como se ele olhasse por mim sem realmente ver. Fui empurrando para baixo as perguntas que me assombravam. Conceitos como confiança e amor estavam sendo desgastados à medida que o tempo passava. Um dia, no nosso programa de final de semana, algo me deu uma sensação estranha. Joguei algumas perguntas no ar, tentando buscar uma conexão. O que você está fazendo mais tarde? Perguntei, tentando trazer algo gerado por nós. Ele respondeu distraidamente, os olhos fixos na tela. Um pequeno nó se formou no meu estômago, e subitamente eu me vi lembrando de momentos que já me faziam feliz, e esses momentos não pareciam distantes. Sentia como se houvesse um abismo entre nós. As pequenas interações que antes preenchiam nosso relacionamento, com calor, agora eram apenas ecos de um passado mais vibrante. As risadas se tornavam raras, e as carícias, um mero toque apressado. Lembro de uma noite em que ele chegou tarde, o olhar cansado e distante. A conversa foi mínima. Desculpa, muito trabalho, e um beijo na bochecha. Fui para a cama, com o coração pesado, me perguntando se eu era a única investindo naquela relação. E então veio a mensagem. Aquela lembrança que eu preferia não ter, mas que se fixou em minha cabeça. Uma notificação que eu ignorei uma vez. 2 palavras bobas que mudaram tudo. Boa noite, amor. Meu coração disparou. Não sei o que me levou a entrar em seu celular. Lembro-me de que a mão tremia e a respiração cortava. O medo de confirmar meu maior pesadelo era intensamente doloroso. Continuei a olhar e a navegação em suas mensagens só confirmou o que eu já temia. Estava me auto-sabotando, em um ciclo de dor e dúvida, tentando encontrar explicações que não deveriam estar ali. O dia em que Ricardo me disse que queria o divórcio foi um eco daquilo que eu já estava pressentindo. Era como se ele houvesse jogado um balde de água fria em cima de mim, e tudo que eu construí em mim mesma estivesse desmoronando em pé. Eu não queria acreditar que nosso amor se transformara em um jogo de cartas marcadas. Aquelas mensagens, o silêncio, tudo se cruzando de forma traiçoeira. As conversas que tivemos ao longo do relacionamento ecoavam na minha cabeça. Pequenas promessas de futuro que se foram como fumaça, como o cheiro do café.
Sim, eu conhecia todas essas sensações. E pior ainda, a dúvida de estar certa ou errada me consumia. Havia uma certeza surgindo. Era hora de entender de fato o que estava por trás desse amor que virou dor. A vontade de saber cada detalhe do seu segredo me consumia. Algo havia mudado, mas eu precisava descobrir o quê. A verdade poderia ser o começo da minha libertação ou o fim da linha. E aí, meu coração acelerou. Era hora de investigar. Para mim, por nós, e quem sabe, para a mulher que eu desejava ser. Naquela manhã, eu estava sozinha em casa de novo. O mesmo cheiro de café fresco preenchia a cozinha, mas hoje não havia alegria. Coloquei a xícara na mesa, observando a luz do sol que dançava nas paredes. Um pequeno raio de esperança, mas sentia que ele estava prestes a se apagar. Meus pensamentos eram um turbilhão. Cada detalhe da casa parecia gritar a ausência dele. A falta de Ricardo pesava como uma pedra no meu peito. Nos últimos dias, eu havia tentado entender o que estava acontecendo entre nós. A primeira indício de mudança foi sutil. Ele começou a chegar em casa mais tarde, sempre com desculpas sobre o trabalho. Desculpa, amor, é que eu tô sobrecarregado, ele dizia sem olhar nos meus olhos. Isso me deixou inquieta, mas eu tentava ignorar. Afinal, todos têm dias difíceis, não é mesmo? Mas a angústia crescia dentro de mim como um nó no estômago. Lembro de uma noite, logo após a conversa sobre o divórcio. Estávamos assistindo a um filme e ele parecia distante, como se estivesse a anos-luz de mim. Enquanto as cenas na tela se desenrolavam, a única coisa que eu conseguia ouvir era o eco do meu próprio pensamento. O que está acontecendo? Eu tentei puxar um assunto, qualquer coisa, mas ele apenas respondeu com um distraído. Tentei não demonstrar, mas me senti como um fantasma na própria casa. Os dias passaram, e as pequenas mudanças foram aumentando. A comunicação tornou-se Eu havia planejado um jantar especial. Cozinhei seu prato favorito. Arrumei a mesa com as velas que tanto gostávamos. Queria reviver os momentos bons. Pensei que talvez isso traria de volta a conexão que havíamos perdido. Mas ele não apareceu até mais tarde. Fui para a sala, a mesa estava posta, a comida esfriou e o brilho das velas começou a se apagar. Assim que ele entrou, uma imagem de descaso estampada no rosto dele me atingiu. Desculpa, amor, fiquei preso no trânsito. Mas não eram só as palavras que me machucavam. Era a falta de emoção. Tentei me conter, mas perguntei, Ricardo, não podemos conversar sobre nós? Ele suspirou, e isso me cortou. Agora não, Marta, preciso de um tempo. Aquilo ressoou dentro de mim como um alerta que eu não conseguia ignorar mais. Apenas concordei, mas dentro de mim eu estava gritando. O que estava acontecendo? Aquela frase se repetia em minha mente como um mantra. O que está acontecendo? Com o passar das semanas, as interações se tornaram mais escassas. Cada troca foi se reduzindo a um mero ato protocolar. Passei a observar os sinais, os pequenos gestos. Eu notava suas mensagens no celular, sempre mudando rapidamente de aplicativo quando eu passava por perto. Havia um misto de desconfiança e ansiedade que me acompanhava. Pensamentos distorcidos começavam a surgir na minha cabeça. Ele está falando com alguém? O que ele não quer que eu veja? Certa noite, enquanto ele estava no banho, não pude conter a curiosidade. Peguei seu celular e, após um momento de hesitação, resolvi clicar nas mensagens. O coração estava acelerado, tremia. Não sabia se esperava encontrar algo ou se desejava que não houvesse nada. As mensagens estavam repletas de conversas triviais, algumas piadas internas entre colegas de trabalho, mas nenhuma evidência concreta. Porém, a primeira mensagem me fez sentir. Meu coração disparou. Quase deixei o celular cair de tanta sobressaltada. Não era possível. Não acreditei no que vi. Respirei fundo, tentei me acalmar, mas era impossível. O nó no meu estômago se apertou. O que estava acontecendo? Um turbilhão de perguntas invadiu minha mente, enquanto eu tentava compor a cena em que Ricardo e eu nos encontrávamos novamente.
Havia algo ali, um tipo de traição emocional. Desci para a sala, sentindo o coração disparar. A dor de saber que havia algo oculto sobre nós não parava de martelar na minha cabeça. Cada pedaço da casa parecia me acusar, como se os móveis, as paredes, tudo tivesse se virado contra mim. Cada quadro pendurado se transformou em um observador silencioso da minha dor. Tentei agir normal quando ele saiu do banho, mas minha mente estava em um conflito feroz. A vontade de perguntar o que estava acontecendo crescia a cada segundo. Mesmo assim, o orgulho se interpunha à necessidade de conexão. Afinal, eu não queria me mostrar frágil. Esperei. Esperei e enxuguei as lágrimas que insistiam em querer sair. O que eu faria agora? Como poderia enfrentar essa verdade? Naquela noite tudo estava silencioso, como se o universo estivesse me testando. Eu estava prestes a gritar o que pensava, mas algo me interrompeu quando vi seu celular vibrando novamente. Uma notificação. O mesmo nome. O coração parou. Queria ignorar, mas não consegui. Sem pensar, eu peguei o celular enquanto ele estava em outro cômodo. Meu gesto foi automático e não pude recuar. Olhei a mensagem. Você ainda quer ir ao meu apartamento hoje à noite? O frio na barriga virou um gelo. Era mais do que eu podia suportar. Olhei ao redor. As paredes pareciam se fechar. A dor do que poderia ser revelado começou a ser um peso cada vez mais insuportável. Aquela mensagem ecoou na minha mente. O que mais eu não sei? Agora eu sabia que não poderia ignorar a situação. Os sinais estavam ali, tão claros quanto a luz do dia. Uma raiva silenciosa foi tomando conta de mim. Eu não iria deixar que me dessem as costas. A noite estava apenas começando e eu precisava de respostas. A urgência de desvendar a verdade tornou-se uma força que eu não poderia tirar de mim. Enquanto ele saía do banheiro, eu ainda segurava o celular. Uma nova determinação começou a surgir dentro de mim. O que mais eu precisava descobrir? Como eu enfrentaria essa nova realidade? Eu não teria mais medo. Essa situação não poderia me engolir. Agora, mais do que nunca, eu precisava saber. E com o coração batendo forte no peito, eu sabia que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Naquela manhã, o cheiro do café fresco ainda pairava no ar, mas estava diferente. Olhei. O sol entrava pela janela, mas a luz parecia fria, distante. Uma parte de mim queria correr, gritar, mas estava paralisada. O coração pesava como uma pedra no meu peito. A noite anterior tinha mudado tudo. Não acreditei no que vi quando olhei aquelas mensagens. Oi, amor, não vejo a hora de nos encontrarmos novamente amanhã. Meu estômago se revirou. Cada palavra era um soco. Eu sabia que algo estava errado, mas ver aquilo ali, claro como o dia, era devastador. Ricardo, o homem que eu amava, estava me traindo. Uma parte de mim queria entrar em pânico, mas outra parte estava calma, analisando a situação. O que eu iria fazer agora? Decidi respirar fundo. Não era hora de agir impulsivamente. Eu precisava de estratégia. A primeira coisa que fiz foi guardar o celular dele de volta no lugar. Irar agora não ajudaria. Eu precisava manter a compostura. Ele não poderia saber que eu tinha descoberto. Rente às paredes, andei lentamente pela sala, tentando acalmar meu coração. Olhei ao redor. Cada objeto ali contava uma história. As fotos, os móveis, tudo parecia estar me julgando. As risadas que ecoavam daquelas imagens agora soavam como ecos distantes de algo que já não existia mais. Como eu deixei chegar até aqui? Enquanto preparava um novo café, o vi entrar na cozinha. Não olhei para ele. O desejo de encarar seus olhos e extrair uma confissão era forte, mas me controlei. Bom dia, ele disse, mas a voz soava sem vida. Um cumprimento vazio. Respondi de forma automática. Apenas um bom dia em retorno. O marasmo entre nós era palpável. Decidi agir como se nada estivesse acontecendo. Ele se sentou à mesa, pegou o celular e começou a checar as redes sociais.
Meu coração acelerou. Era ele que estava no controle dessas informações, mas não por muito tempo. Eu sabia que precisava de mais. As mensagens dele eram uma pista, mas e a verdade completa? Onde mais eu poderia encontrar evidências? Enquanto tomávamos café em silêncio, uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça. A casa estava cheia de segredos, e eu precisava desvendá-los um por um. Segui a rotina, mas minha mente estava a mil. O que mais ele poderia estar escondendo? Meu instinto dizia que não era só uma traição emocional, mas algo muito maior. Nos dias que se seguiram, eu me tornei uma observadora silenciosa. Percebi com detalhes cada movimento dele, as ligações que ele fazia e recebia em horários estranhos, as saídas que não combinamos, e cada vez que ele saía de casa, meu pé batia nervosamente no chão. Um sinal de que a abelha interna não parava de zumbir. Uma tarde, resolvi começar a investigar. Fui ao computador dele enquanto ele estava no banheiro. Eu estava nervosa, mas a determinação de descobrir a verdade impulsionava meus movimentos. A senha era fácil e logo me vi diante do desktop dele. Comecei a procurar. Ali estavam arquivos, conversas. Um arquivo de texto chamou minha atenção. Abri. O que li lá dentro foi devastador. Mensagens sobre um projeto secretivo, movimentações financeiras que eu nunca tinha conhecido. Não conte a Marta. Meu mundo começou a desmoronar de novo. Minha mente parecia um labirinto. Por que ele guardava tudo isso em segredo? Cada palavra que eu lia era uma nova facada. Era uma fórmula de bizarrice, como se ele estivesse se preparando para me deixar não apenas emocional, mas também financeiramente em desvantagem. Antes que eu pudesse processar tudo, uma notificação soou. Uma mensagem de WhatsApp. O bate-papo estava bem visível. Está tudo preparado para a reunião? O nome da mulher era Alice. Meu coração parou. Uma lâmina fria correu pela minha espinha. Eu não apenas descobrira sobre a traição emocional, como agora via planos de alguma traição financeira contra mim. Algo que ele estava tramando por trás das minhas costas. Respirei fundo, mas meu coração batia tão rápido que pensei que ele poderia sair pela boca. O que eu iria fazer agora? Precisava de mais informações. Precisava entender todo o alcance do que ele estava fazendo. A raiva começava a borbulhar dentro de mim, mas era a lucidez que se mantinha acima do desespero. Caminhei de volta para a sala antes que Ricardo voltasse. Sentei-me lentamente, tentando disfarçar a tempestade que se formava dentro de mim. O plano precisava ter calma. A primeira ação seria garantir que, uma vez que coletasse todas as provas, eu não poderia parecer uma mulher perdida em uma reclamação, mas sim uma mulher que estava fazendo um movimento estratégico. Nas semanas seguintes, passei a acompanhar todos os passos dele. Vídeos de. No entanto, meu foco não estava neles, mas em descobrir o que mais estava escondido. Lembrei da noite em que planejávamos juntas nossas vidas. As maneiras como criávamos um futuro brilhante que agora parecia desmoronado. Eu estava ali, sozinha, e a cada dia que passava, a raiva me deixava mais forte. A dor que sentia agora era uma chama. Comecei a escrever tudo. Anotei cada descoberta, cada mensagem, cada pista que encontrava. Eu precisava criar um dossiê. Ricardo continuava agindo normalmente, mas eu sabia que algo estava por vir. Ele não fazia ideia do que eu estava planejando. A verdade que eu juntava poderia ser a base não apenas do meu empoderamento, mas do meu retorno. O controle estava voltando para mim. As interações entre nós tornaram-se cada vez mais formais, mas eu sabia que uma hora ele ia sentir que eu não era mais a mulher que ele pensava que conhecia. Estava prestes a virar o jogo. Ele não fazia ideia do que estava para acontecer. O tempo passou e cada dia a energia estava mudando. O que antes era desespero agora era emoção pura. Uma força começava a se formar em mim. Uma nova Marta que estava nascendo. Tudo o que eu precisava era de um timing perfeito. Respirar e esperar pela hora certa de agir.
E quando o momento chegasse, ele não saberia o que o atingiria. A verdade do que ele havia feito estaria pronta para ser revelada. E eu seria a narradora desse novo capítulo da minha vida. Acordei naquela manhã com a luz do sol entrando pela janela, mas não havia calor na luz. Era como se todas as cores do mundo tivessem perdido a vivacidade. Olhei em volta. O mesmo café sendo preparado, mas a rotina parecia um eco vazio. Eu sabia que precisava agir, e com urgência. A sensação de estar sob a pele de um testemunho silencioso me incomodava. O que eu havia descoberto nas mensagens não era só uma traição. Havia um plano oculto, e eu não poderia ficar parada. A cada manhã que passava, o peso da situação crescia. Ricardo parecia mais de... A incerteza tornava meus dias lentos e pesados. Senti um nó no estômago enquanto preparava o café naquela manhã. O ritual que havia se tornado tão automático, mas que agora parecia cheio de segredos. Me sentei à mesa tentando respirar e manter as aparências. Ele entrou, cumprimentou com um rápido bom dia, mas sua atenção estava no celular. Eu mal conseguia segurar a xícara. Cada gole era uma lembrança do que havia se perdido. Ele não sabia que eu estava observando, calculando cada movimento. Como esconder que eu sabia? A ideia de que ele pudesse descobrir meu plano circulava na minha mente como um grito ensurdecedor. Depois que ele saiu, eu respirei fundo e coloquei minha estratégia em prática. Primeiro, precisava reunir provas. Aquelas mensagens eram só a ponta do iceberg. Comecei a anotar tudo o que eu lembrava sobre as transações financeiras dele. Queria saber o que ele havia escondido. Enquanto isso, também procurei as contas do nosso banco. Precisava saber onde ele... Um frio na barriga. O computador fez barulho, mas nada podia me parar agora. Olhei para as transações. Coisas normais, mas um pagamento em específico chamou minha atenção. Um depósito a um nome que não reconhecia. Meu coração disparou. Escrevi tudo em um caderno que eu mantinha escondido embaixo da cama, longe dos olhares curiosos. O próximo passo era consultar um advogado. Fui direto para a internet. Pesquisei discretamente enquanto as horas passavam. Precisei garantir que estava fazendo tudo da maneira certa, porque qualquer erro agora poderia me destruir. As noites se tornaram longas e silenciosas enquanto meu plano se desenhava. Eu procurava um advogado de família que pudesse me ajudar, alguém que entendesse o que eu estava enfrentando e soubesse do que eu precisava. Num dia, no almoço, consegui conversar com uma prima que sempre fui próxima. O coração disparava, mas era necessário. Falei sobre a situação. Não em detalhes, mas o suficiente para que ela suspeitasse de... A força das palavras dela soou como um raio, e eu sabia que precisava seguir em frente. A conversa me deu coragem. Agora eu precisava agir. Comecei a organizar documentos em segredo. Fui ao escritório, procurando por recibos, comprovantes. Coletava tudo que pudesse me ajudar. Um cheque, um depósito, qualquer coisa que pudesse formar um quadro maior da realidade. Enquanto procurava, cada pedaço de papel parecia como um testemunho de um futuro que eu ainda não compreendia. Uma noite, enquanto Ricardo estava fora, eu revirei o escritório. O cheiro do mofo na madeira me lembrou de como nosso lar virou um campo de batalha. As gavetas estavam cheias de documentos antigos. Afundei as mãos em papéis. Cada recibo que eu encontrava era uma peça do quebra-cabeça. Minha mente fervilhava. Fui anotando os detalhes no meu caderno, montando um dossiê. O pensamento do que ele estava fazendo com Alice me consumia, mas não deixei isso me paralisar. Precisei focar em cada ação. Há semanas, cada dia era o esforço silencioso. Eu andava pela casa como uma sombra, um fantasma que se movia em um mundo que parecia desmoronar. Ninguém percebia meu tormento. Fui boa em esconder as emoções, mas mesmo nesse trabalho sigiloso, a tensão era palpável. Como poderia encontrar provas sem que ele suspeitasse? A ideia de ser descoberta me deixava angustiada. Cada notificação no celular, cada mensagem que chegava parecia um sinal de alerta. Às vezes, olhava para ele, tentando ver além da máscara que vestia. O que ele estava realmente pensando? O quão desconectados estávamos?
Em uma quinta-feira, depois de um longo dia de trabalho, voltei para casa. Encontrei Ricardo sentado no sofá, cercado por papéis. Meu coração acelerou. O que ele estava fazendo? Perguntei curiosa. Nada demais, só umas coisas do trabalho, ele respondeu, sem olhar nos meus olhos. O fio que correu pela minha espinha quase me fez dar um passo atrás. Eu precisava ter cuidado. Ele continuava envolvido em seu mundo, enquanto eu lutava para montar o meu. Comecei a planejar momentos em que ele não estaria em casa, horas em que eu podia explorar mais, coletar informações e investigar. Às vezes, eu sentava no sofá, um livro na mão, mas minha mente estava longe. Eu pensava em como era estranho ser uma estranha na casa que um dia havia sido nosso lar. Numa dessas noites, encontrei outro recibo que confirmava mais um pagamento a Alice. Havia algo muito maior em jogo do que eu pensava. Havia uma carta, um contrato que ele guardou em uma pasta. A tensão aumentava a cada descoberta. O nó na minha garganta parecia mais apertado. A cada passo, me sentia mais próxima do que realmente queria, e ao mesmo tempo, mais insegura. Comecei a considerar um plano de fuga, mas fugir para onde? O que eu faria quando tudo isso se tornasse óbvio? Eu não poderia pegar apenas o Mo. Eu precisaria de uma rede de apoio assim que a verdade viesse à tona. Conversar com minhas amigas e familiares foi uma parte crucial. Ter alguém ao meu lado. Mas, o que diria? A verdade parecia pesada demais para ser compartilhada. Em meio a todas essas descobertas, uma nova batida na porta do meu coração. Uma amiga muito próxima ofereceu um trabalho remoto que poderia me dar uma nova perspectiva. Era um sopro de esperança. Uma mudança análoga ao vento, mas as preocupações não paravam. Como conseguiria me despir dessa situação e seguir em frente? Estava tão envolvida na luta que quase não percebi a pequena luz de esperança que estava se formando no horizonte. Chegou o dia em que eu sabia que precisava fazer algo, mas a incerteza ainda aplainava meu caminho. Estava perto de descobrir mais, mas quanto mais perto eu chegava, mais alarmada eu me tornava. O peso estava se acumulando. E no fundo, uma pergunta perturbava minha mente. O que fazer quando a verdade finalmente vierá? Ele olhava para mim com mais frequência, como se pudesse sentir que algo estava diferente. O que ele estava planejando? Seria que ele desconfiava, mesmo que levemente? A vontade de confrontá-lo crescia, mas eu precisava ser cautelosa. Certa noite, no meio de um silêncio desconfortável, percebi que ele olhava para o celular com uma intensidade nova, como se esperasse por algo. O pressentimento me dominou. O que ele estava esperando? E mais importante, o que eu faria se ele soubesse? A tensão estava no ar, como uma tempestade prestes a estourar, e eu me perguntei se essas nuvens escuras, que se formavam ao nosso redor, eram apenas o início. Estava pronta para agir, mas o que aconteceria se eu finalmente confrontasse a verdade? O que se desenrolaria se eu empurrasse a porta que até então havia permanecido fechada? Algo dentro de mim percorria um fio esticado, prestes a se romper. Eu não podia mais adiar. A hora da verdade estava se aproximando, mas uma dúvida se instalou. O cheiro do café preenchia a casa, mas não havia conforto no aroma. Olhei pela janela, a luz do sol entrava, mas não trazia calor. Era como se tudo ao meu redor estivesse envolto em um manto de frieza. Fechei os olhos por um momento, tentando reunir coragem. O que eu planejava fazer não era apenas difícil, era aterrorizante. A verdade estava prestes a vir à tona. A decisão de confrontar Ricardo, expor suas mentiras e traições, ainda me deixava com um nó na garganta. Coloquei a xícara de café na mesa e respirei fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Hoje eu iria à reunião de jantar com a família dele. Uma ótima oportunidade. Reuniões familiares sempre foram um espaço cheio de risadas, mas eu sabia que a atmosfera hoje seria muito diferente. Enquanto me preparava, cada movimento parecia mais pesado. Escolhi uma blusa que sempre considerei poderosa, algo que me fizesse sentir forte. Fiz meu cabelo e me olhei no espelho.
olhos decididos, mas também cansados. Bem, a voz alta e alegre da família permeava o ar, misturando-se ao cheiro da comida que cozinhava. O ambiente estava repleto de rostos felizes, conversas animadas e risadas, e isso me deixou tensa. Mas não havia como voltar atrás. Era isso ou viver com o peso dessa injustiça para sempre. Ricardo estava conversando com os primos. Parecia à vontade. Sua risada alta cortava o ambiente. Nunca pensei que seria esse momento, mas eu precisava que todos escutassem. Juntei toda a coragem que consegui e, lentamente, avancei em direção ao grupo. Meu coração batia rápido. O medo de ser rejeitada e não ser ouvida era esmagador. Mas eu não estava sozinha. A verdade me acompanhava. Oi, pessoal, posso interromper um momento? A voz saiu mais firme do que eu esperava. A conversa caiu em uma pausa instantânea e todos os olhares se voltaram para mim. O peso do olhar de todos era intenso, mas eu mantive o controle. Ricardo me olhou surpreso. Claro, Marta, o que há de errado? Na verdade, tem muitas coisas erradas. Meu coração estava batendo no ritmo de um tambor. Eu preciso que todos vocês ouçam isso. O murmúrio na sala aumentou, uma mistura de curiosidade e preocupação. O clima mudou de imediato. A tensão era palpável. Do que você está falando? Ricardo tentou manter a calma, mas sua voz deixava transparecer seu desconforto. É sobre nós, sobre seu relacionamento com Alice. O silêncio que se seguiu era como uma tempestade prestes a se formar. A sala se encheu de murmúrios confusos. Eu encontrei mensagens, encontrei provas. O olhar de Ricardo se escureceu e eu percebi que ele não esperava por isso. Murmúrios aumentaram e as cabeças começaram a se mover como um mar de expressões chocadas. As pessoas trocaram olhares e alguns começaram a sussurrar. O que a Marta está dizendo? Isso é sério? Sim, é sério. Continuei, com uma determinação renovada. Peguei meu celular da bolsa. Eu tenho aqui as mensagens que ele trocou com ela. Ele planejou tudo escondendo de mim e de todos. Levantei o celular, mostrando a tela para a multidão. Essa é a verdade que ele tentou enterrar. Ricardo tentou pegar o celular da minha mão, mas me afastei. Não, gritei, o que fez com que todos se calassem mais uma vez. Eu precisava que eles vissem. Aqui, vejam. O que mais você quer esconder, Ricardo? Ou você prefere que todos descubram a mentira que você construiu? Os murmúrios tornaram-se mais altos. Alguns começaram a apoiar minha coragem. Isso não pode estar acontecendo. Ricardo, o que você tem a dizer? Os olhares se voltaram para ele. O motivo da raiva estava exposto, e eu poderia ver o pânico em seu rosto. Espera, Marta, você não sabe o que está falando. Essas mensagens são mal-entendidos. Sua voz tremia. Tentava projetar calma, mas a verdade o havia pego de surpresa. Mal-entendidos? Elas falam por si próprias. Continuei, mostrando a ele que já não tinha poder sobre mim. Este é o seu jogo, e agora é hora de todos verem o que realmente está acontecendo. Foi como um golpe de misericórdia. Ricardo estava cercado pela própria teia de mentiras. As silhuetas ao meu redor se aproximaram. Muitas mãos se apoiaram em mim. Podia sentir a energia mudando, as pessoas começando a apoiar a coragem que estava tomando conta de mim. Marta, é melhor você se acalmar, disse uma tia de Ricardo, mas sua voz não tinha o mesmo peso que antes. Você sabe que essa família se preocupa com você, não é? Sim, e você deveria se preocupar com o que ele está fazendo. Aonde mais eu poderia ir com uma verdade tão pesada? Qualquer um aqui poderia ser um alvo em sua manipulação. O silêncio era ensurdecedor, agora cercado por olhares de desconfiança. Um momento. Ricardo tentou interromper a conversa, mas a voz dele já não tinha mais força. Isso está errado. Isso não é verdade. Desculpe, disse uma irmã de Ricardo, sua expressão mudando rapidamente. Mas eu acredito que ela está dizendo a verdade. O apoio que eu precisava estava ali, começando a surgir. Ricardo se viu cercado. O clima estava mudando tão rápido que mal conseguia acompanhar. Os olhares que uma vez admiravam sua presença começaram a revirar a confiança que ele sempre teve sobre todos. A tensão era palpável.
Alguma coisa estava prestes a explodir, e o silêncio era perturbador. Você não pode simplesmente dizer que eu estou mentindo. Ele balbuciou. O pânico começava a transparecer. Você não me respeitou, Ricardo, bradei. E eu não vou mais viver com isso. Não esconda mais nada. Se você não teve respeito por mim, também não deve ter por eles. As vozes foram tomadas pelos murmúrios, e as pessoas começaram a se mover. A tensão estava prestes a estourar. É hora de encarar a verdade, gritei para ele. E pareceu que o mundo ao nosso redor parou. Se você pensou que isso ia ficar entre nós, está muito enganado. Eu sei que você está tramando algo, e estou aqui para expor quem você realmente é. As reações variavam. Algumas faces mostravam apoio, outras incredulidade. A sala estava dividida. Você não pode fazer isso aqui, ele gritou, a raiva agora aparecendo em sua voz. Isso não é apropriado. E quanto à sua traição, Ricardo? Isso é conveniente? As palavras saíram com um peso ameaçador. O desconforto na sala cresceu, e eu poderia sentir a tensão aumentando. Havia algo mais prestes a se revelar. Algo que poderia mudar tudo novamente. Eu não tinha certeza de qual seria a resposta dele, mas sabia que o jogo estava mudando e que o lado da verdade havia finalmente prevalecido. Enquanto as vozes aumentavam, uma luz de esperança começou a brilhar em mim. O que ele não sabia era que esta era apenas a preparação para um desfecho ainda mais inesperado. E ao observá-lo, percebi que as conexões estavam se desmanchando, mas novas se formavam. Havia um novo caminho diante de mim, e no fundo, aquele estrondo poderia ser o primeiro passo para minha liberdade. O que mais eu iria descobrir sobre ele? A verdadeira história estava apenas começando. A tensão na sala era quase palpável. As vozes murmurantes da família de Ricardo estavam agora envoltas em um silêncio desconfortável. Eu ainda segurava meu celular. Não, você não pode fazer isso! Ele gritou, sua voz parecendo risível diante de tamanha verdade exposta. Essa não é a hora nem o lugar. Desviei o olhar e observei a sala. As expressões variavam de choque absoluto a preocupações palpáveis. Os primos, as tias, todos falavam baixinho entre si. Os olhos me lançavam olhares de curiosidade e espanto. A pressão estava crescendo e neste momento a adrenalina estava no auge. Eu não poderia deixar isso para depois. Você tem que responder! Não sou eu quem está mentindo aqui, Ricardo. Cravei, minha voz ecoando enquanto tentava manter a compostura. As pessoas começaram a comentar. Você viu as mensagens? A cada palavra, a sensação de estar numa montanha-russa aumentava. Alguns familiares se afastaram. As faces mostravam desapontamento. Outros, por outro lado, quanto mais eu falava, mais se aproximavam, oferecendo apoio silencioso. Eu gosto da Marta, sempre gostei. Uma tia de Ricardo sussurrou, lançando um olhar crítico para ele. Isso me deu uma centelha de esperança. Eu não estava sozinha nessa. Os murmúrios cresceram um pouco mais, e eu percebi que as cartas estavam sendo jogadas. As risadas que antes preenchiam a sala foram substituídas por airões de desconfiança. Ricardo estava cada vez mais isolado. Um primo meu pegou meu braço suavemente, como se quisesse me dar força. E isso me fez sentir uma onda de calor. Ele não está sendo justo com você, Marta, disse ele. Você merece saber a verdade. Não sabia quais seriam os próximos passos, mas apenas o fato de estar sendo ouvida já era um conforto. Isso me motivou a continuar. O clima estava mudando, e mesmo que eu estivesse lidando com a dor, uma nova raiz de bravura estava começando a brotar em mim. Ricardo, percebendo que estava perdendo o controle, tentava se reafirmar. Você não sabe do que está falando. Essa relação é só uma amizade. Amizade? Se você quer manter essa fachada, tudo bem. Mas a verdade é que existem sentimentos e você está me traindo, e mais a todos aqui, eu disse. A palavra traição saiu quase involuntariamente, mas com uma força que era quase libertadora. As reações da família começaram a fluir. Alguns balançavam a cabeça, outros murmuravam entre si. A atmosfera estava mudando rapidamente, e Ricardo parecia perceber que o apoio dele estava escorrendo por entre seus dedos. Os olhares de desapontamento viraram acusações veladas.
e eu senti um nó se afrouxar no meu peito. Havia um alívio em ver que ele estava perdendo o controle não só sobre mim, mas também sobre a narrativa que sempre quis dominar. O clima na sala pesava e se moldava, e uma pequena alegria começou a crescer em mim, insistindo que eu estava tomando a melhor decisão. Quando finalmente pude respirar, algo ainda me inquietava. Ele tinha uma maneira de se inserir entre as pessoas, como se seu carisma pudesse fazer as verdades. Ele começou a se afastar do grupo, tentando escapar das visões acusatórias. A pressão que antes ele exercia estava rapidamente se desvanecendo no ar. Ricardo, por que você disse que ia me apoiar se você já tinha outro plano? Perguntei sem querer que ele se saísse com a dele por mais tempo. As palavras saíam pesadas. A culpa não era minha, mas a forma como eu estava lidando com tudo isso a deixava clara. O esvaziamento da sala foi um reflexo de quem estava do lado de quem. As conversas se tornaram um burburinho frenético, cheio de comentários sobre a situação. Ao campo da empatia, fui lentamente envolvendo-me. Uma prima da família, que sempre fora mais próxima de mim, veio até mim e me abraçou. Ela era meu ponto de amor naquele momento. Marta, você não merece isso. Você é incrível, e ele vai ter que enfrentar essa verdade. As palavras dela eram como um bálsamo. A sensação de acolhimento e aceitação, mesmo no meio do caos, estava se tornando um fio de esperança. Enquanto trocávamos palavras de encorajamento, vi a expressão de Ricardo se transformar. De um homem que costumava se sentir superior a todos, para um que estava agora debilitado e confuso. Ele se afastou da sala como um animal encurralado. Sua confiança havia se evaporado no ar pesado. Depois dele sair, o ambiente quieto se tornou um turbilhão de apoio e discussões sobre o que havia acontecido. Não tinha certeza de como tudo isso se resolveria, mas a nova realidade estava se encaixando aos poucos. O que eu realmente precisava era de um espaço para processar tudo. Vamos tomar um café? Perguntei à minha prima enquanto a família ainda estava em transe. Ela concordou com um aceno de cabeça, e assim nos afastamos um pouco do tumulto. O cheiro do café fresco preenchia o ar. O barulho da xícara ao tocar a mesa parecia como um lembrete do que está ao nosso redor. Sentamos em um canto tranquilo e, por um breve momento, tudo pareceu normal. E agora, o que você vai fazer? Ela pergunta. O que eu sabia era que estava um passo mais perto de ser livre. Mas os ramos da incerteza ainda se espalhavam como uma floresta densa. Você merece se livrar disso. Ele é tóxico, ela exclamou, me incentivando a seguir em frente. E aqui somos todas suas aliadas. Isso acendeu uma luz dentro de mim. Eu lembrei que o apoio era essencial e que eu não estava sozinha nessa luta, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Por dentro, uma transformação estava começando. Era como se eu tivesse renascendo, mesmo que a dor ainda estivesse por ali. Havia um misto de medo e esperança, como se eu estivesse pisando em uma estrada desconhecida e ao mesmo tempo emocionante. Mas também havia uma voz interna sussurrando. E se tudo não mudar? E se ele realmente estiver certo e você não conseguir se livrar disso? Coloquei as mãos na cabeça, tentando afastar o pensamento. Precisava de um novo foco. No entanto, a pergunta continuava. Como eu poderia me reconstruir depois de ter sido tão disposta? O que mais ele escondeu? As dúvidas eram avassaladoras. Eu sabia que o próximo passo era crucial, mas a insegurança a respeito ainda pairava como uma nuvem cinza. A decisão de confrontá-lo trouxe alívio, mas agora a pergunta final pairava no ar. O que mais havia que eu não sabia? E enquanto eu lutava para me recompor, algo entrou em meu campo de visão. Uma notificação apareceu na tela do meu celular e o meu coração disparou. Era um e-mail, algo que talvez estivesse relacionado a todo esse caos. Respirei fundo e abri. O título me arrepiou. Proposta preocupante. Quem mais estava envolvido nesse jogo? O coração acelerou e essa pergunta queimava em meu peito. O que mais estava por vir? O dia seguinte ao confronto foi um turbilhão. A luz da manhã entrava pela janela,
mas a sensação de liberdade ainda não tinha chegado. A verdade estava exposta, e junto dela, um peso novo se formava sobre meus ombros. Eu estava sozinha em casa, me sentindo meio vazia, mas decidida a mover as coisas para frente. Bebi meu café devagar, pensando em tudo o que tinha dito. Era um alívio, mas também uma dor imensa. Com um suspiro, peguei o celular. Aquele e-mail ainda estava na minha cabeça. Abri a caixa de entrada e vi que tinha uma mensagem nova. Era do escritório de design que eu havia contatado semanas atrás. Eles estavam interessados em meu portfólio. Meu coração disparou. Era a chance que eu precisava, mas o medo de fracassar também me paralisava. Decidi que ia dar o próximo passo. Era a minha oportunidade de reiniciar, de encontrar um caminho para mim mesma, mesmo que fosse apenas uma pequena trajetória. O primeiro impulso foi puxar meu caderno, aquele que guardei escondido sob a cama, e fazer uma lista de coisas para fazer. Precisei de um plano. Revisar meu portfólio. 2. Preparar uma apresentação. 3. Contatar amigas para conversar e desabafar. Encarei cada item e fui eliminando os medos que me atormentavam. O portfólio estava desatualizado, mas podia ser revitalizado. As palavras surgiram com facilidade. Lembranças de noites passadas rabiscando ideias, as histórias que estavam dentro de mim, esperando para serem contadas. Comecei a rabiscar design. Criei novos layouts e botei o coração em cada apresentação. O poder da criação estava voltando para mim. Depois de um dia inteiro revisando meu trabalho, o e-mail definitivo foi enviado. A sensação de ter feito isso sozinha era triunfante. Usei a adrenalina como combustível para seguir em frente. Agora, hora de uma pausa. Precisava de um tempo para mim. Fui ao parque perto de casa. O verde das árvores, o som das folhas ao vento e o riso das crianças me reanimaram. Ali, fiz uma promessa a mim mesma: não permitir que o medo ditasse as regras. As semanas passavam, e cada notificação no celular era uma onda de expectativa. O escritório de design respondeu. Imagina, eles estavam interessados em marcar uma reunião. O nervosismo tomou conta, mas eu sabia que aquele era o momento que havia esperado por tanto tempo. Na data marcada, eu me arrumei como nunca. Uma blusa que sempre me deixava confiante e uma calça que me fazia sentir poderosa. Ao olhar no espelho, vi uma mulher determinada, uma Marta renovada. Cheguei ao escritório respirando fundo, com as mãos tremendo, mas com a cabeça erguida. A reunião foi um sucesso. Fui bem recebida, e ao compartilhar meu trabalho, vi a apreciação nos rostos deles. Acreditei em mim mesma como não fazia há tempos. Algumas horas depois, fui chamada de volta. O que pensei ser uma reunião apenas... Receber uma oferta de trabalho foi como encontrar sol em um dia nublado. E então eu gritei de alegria. Quando cheguei em casa, a sensação de ter conquistado isso estava vibrando dentro de mim. O celular vibrou e uma mensagem apareceu. Era de uma das minhas amigas do grupo da faculdade. Estava organizando uma reunião e queria minha presença. Eu hesitei, mas sabia que precisava recarregar as relações que tinha deixado de lado. E minha vida social precisava evoluir. Segui para a casa dela naquele sábado, nervosa, mas ansiosa ao mesmo tempo. O abraço dela foi reconfortante, e aos poucos as conversas e risadas surgiram. As amigas estavam animadas, compartilhando histórias de suas próprias vidas, dos altos e baixos. O peso do mundo parecia menos pesado quando eu via que todas enfrentávamos nossas lutas. Uma delas, Laura, comentou sobre como tinha se reinventado após uma separação recente. Às vezes, precisamos dar um passo atrás para dar vários adiante, ela disse. E minhas lê. As amigas se mostraram solidárias e os conselhos empáticos tornaram-se um abrigo para meu coração ferido. Uma delas deixou escapar um relato de que numa situação parecida havia iniciado um projeto pessoal que a ajudou a se redescobrir. Isso acendeu uma ideia dentro de mim. Com um novo emprego e a reaproximação das minhas amigas, decidi criar um blog, um espaço onde eu poderia compartilhar minha jornada.
em lugar para contar histórias de superação, para empoderar outras mulheres que, assim como eu, enfrentavam dificuldades. O nome que escolhi foi Recomeço, e o significado por trás disso me enchia de emoção. Certa noite, fiquei acordada escrevendo. A energia da criação me invadiu. As palavras fluíam como um rio. Contar sobre cada etapa do processo, desde a traição e dor até a empolgação de recomeçar, era um passo que eu precisava dar. O que uma vez foi um fardo, agora se transformava em um testemunho. Prometi a mim mesma que seria clara, honesta e mostraria cada passo. A empatia que surgia me ajudava a transformar meu próprio luto em força. Cada comentário era como um elogio ao meu novo eu. O blog estava se espalhando e, mais importante, as mulheres estavam se unindo. À medida que a conexão com as leitoras se fortalecia, percebi que, além de redescobrir minha própria voz, eu estava dando voz a tantas outras. O que antes era um espaço sombrio, agora iluminava novas possibilidades. As mensagens flutuavam dentro de mim como flores em um campo de liberdade. Decidi fazer a primeira publicação sobre meu trabalho e a audiência começou a crescer. Aos poucos, eu me sentia mais confiante. Era como se o passado estivesse se dissolvendo e o futuro promissor estivesse se apresentando para mim. A independência não era só uma ideia, tornara-se uma realidade. Outra amiga, Ana, disse que queria se juntar ao blog. Juntas, queríamos criar uma comunidade de apoio. O sonho da união nos encheu de energia e entusiasmo. No entanto, dentro de mim ainda havia e mesmo enquanto dava passos firmes, o que mais teria a enfrentar nessa nova fase? Após algumas semanas, decidi ir a uma conferência de empoderamento feminino. Com a mente aberta, fui me misturar com outras mulheres que também buscavam se encontrar. Cada palestra e conversa trocada fluíam como um manancial de esperança. Eu estava ali aprendendo, mas também inspirando outras a seguirem adiante. Parecia que minha vida estava girando em uma nova direção. Uma que eu não poderia ter previsto. Naquele ambiente, quando a conferência chegou ao fim, conheci uma mulher chamada Beatriz, que tinha uma história similar à minha. Conversamos sobre como enfrentar as incertezas e os desafios. Ela me deu um conselho. Marta, você nunca saberá o quão forte é até se ver diante do desafio. Use isso a seu favor. As palavras dela penetraram profundamente em mim. A cada passo novo dado, sabia que estava mais próxima de mim mesma. Mas havia uma inquietação insistente surgindo, algo que sussurrava. Fui embora com a sensação de que a transformação mal havia começado. E assim, como um vaso se reinventa ao ser quebrado e depois restaurado, eu também estava em um ciclo ativo de reconstrução. Mas aquela pergunta martelava em minha cabeça. Qual seria o próximo obstáculo? Despertei em um mundo novo, mas a escuridão de um passado ainda me seguia nas sombras. O que mais eu descobri a respeito de mim mesma nas páginas a serem escritas? Algo me dizia que faltava uma última virada na minha história. E enquanto olhava para frente, sabia que ainda havia uma grande revelação no horizonte. Cerca de 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico, e eu mal consigo reconhecer a mulher que fui. Na verdade, foi como se eu estivesse vivendo 2 vidas. A que abarrotava com preocupações e tristezas por causa do que Ricardo havia me feito, e a que nasceu das cinzas, cheia de esperança e resiliência. A luz da manhã entrava pela janela e eu a deixava entrar, sentindo a energia vibrante do SEMI. Receber mensagens de apoio, ouvir histórias de superação e saber que estava fazendo a diferença na vida de outras mulheres acima dos 30 anos reacendeu uma chama dentro de mim. Todo o amor e a honestidade que eu colocava em cada post estavam sendo retribuídos em forma de seguidores e leitores dedicados. O reconhecimento que tanto esperei começou a chegar. Colaborações com marcas locais, convites para eventos e até mesmo o espaço em um portal de bem-estar. Eu finalmente estava sendo ouvida. Tive a oportunidade de falar em uma conferência sobre empoderamento feminino e, ao levantar a voz para contar minha história, vi mulheres em lágrimas conectadas ao que eu dizia.
o que me deixou mais emocionada foi a força que senti ao compartilhar. Uma mulher veio até mim depois da palestra, com os olhos brilhando de gratidão, e me disse: "Você não sabe o quanto suas palavras me tocaram. Eu também posso recomeçar." Naquele momento, eu percebi que não era só uma história pessoal, era uma demo. Criamos um círculo de amizade onde cada uma pode ser vulnerável e forte ao mesmo tempo, onde a dor se transforma em apoio mútuo. A vida social que parecia sufocante, agora é rica e acolhedora. Recentemente, conheci um homem que me fez sentir como se o amor fosse novamente possível. Ele, assim como eu, sobrevivera a relacionamentos complicados e trazia consigo um brilho nos olhos que fazia meu coração acelerar. Mas diferente de antes, eu abri meu coração lentamente. Não me apressei. Aprendi a valorizar o que eu sou e o que mereço. Estamos nos conhecendo, um passo de cada vez. Você tem a capacidade de transformar sua dor em força. A vida pode te derrubar, mas lembre-se, cada queda traz a possibilidade de um voo. A felicidade e o sucesso são possíveis independentemente da sua idade. Permita-se sonhar e reconstruir. O recomeço é sempre uma opção, no mundo que frequentemente tenta nos calar, mas eu sou a prova viva de que, assim como a fênix que ressurge das cinzas, nós também podemos renascer. O que importa são os passos que tomamos. Mesmo os pequenos, eles nos levam a lugares que nunca imaginamos. A frase que ecoa em minha mente e coração é clara. Renovar é um ato poderoso. Fazer disso sua realidade é uma decisão. Minhas conquistas são minhas verdadeiras heranças, e eu estou apenas começando a escrever minha história. Respiro fundo, olhando pela janela, vendo o mundo lá fora. Uma nova era começa, e eu não poderia estar mais empolgada com o que vem a seguir. E vocês, queridos leitores, não esqueçam, se inscrevam imediatamente no canal.